porque a gente quer assemelhar exatamente a situação da nossa vida ou a nossa vida com aquilo que está na Bíblia para que aquilo faça sentido. Não, isso é para mim. Mas esse texto de hoje, no capítulo de 5 do Evangelho de Marcos, fala de um homem chamado o Gadareno. Ou aqui nessa versão Gerazeno, é até difícil de pronunciar, né? Era da cidade de Gadara, na verdade. E alguém que Gadara não era uma cidade que vivia aos moldes da fé, do costume de Israel, do povo de Israel. Era um povo que tinha a sua própria cultura, na verdade eram comerciantes, então eles se importavam mais com a vida deles. Eles estavam mais antenados, mais preocupados com ganhar o pão, do que conversa de ficar ouvindo se tem que ouvir a Deus. E muita gente ali, eu creio que não precisava nem pedir direção a Deus sobre seus empreendimentos. Ora, Israel não criava porcos. Eu não sei se hoje, mas pela lei, né, pela lei do Antigo Testamento, Talmud, o Pentateuco e etc, etc, o povo de Israel não deveria criar porco. Né? Apesar da modernidade de hoje, eu não sei o que fala a respeito, mas até enquanto o povo era governado pela vontade de Deus, não se criava porco em Israel. Em Gadara se criava porco. Então muitas vezes a gente está num ambiente onde todo mundo diz, olha, faça isso, use isso, e é bom, vai fazer você se encaixar. A minha geração, para o homem ser homem, né, não era quando nasciam os primeiros pelinhos no rosto, ou a glândula do peito ficava grandinha, né? Não sei nem se a geração de hoje tem mais isso, mas a minha geração aí ficava com a glândula, o homem, né, ficava com a glândulazinha ali, ele estava passando de menino para homem, tá certo? E uma das premissas da minha geração para você, além de ser homem, você estar capacitado a namorar, era fumar, né? Então, eu me lembro como se fosse hoje, a gente ia para um espelho, um vidro, e ficava ali tentando aprender a primeira tragada, e eu me lembro onde foi que eu cometi essa idiotice sensacional, e tudo naquele tempo estava em torno de cigarro. Os heróis, os cowboys, o mocinho, o cara do carro, o super-herói, seja lá quem fosse, quando ele ia, antes dele enfrentar 3 mil galáxias e 400 mil vilão, ele acendia um cigarro, ou depois que ele terminasse de enfrentar essa ruma de coisa, ele acendia o cigarro. E o fato é que a grande companhia até dos Estados Unidos, a pessoa que fazia o comercial morreu de um CA no pulmão por esse mau hábito, né? Então fica de cara dizendo que não é um bom vício para ninguém, tá certo? Mas o fato é que a sociedade, ainda mais no mundo de hoje, né, tá tão assim fácil, o cara é doutor em cultura inútil, formado na academia de coisa nenhuma, e daqui a pouco ele aparece com uma ampulazinha na mão, e injete isso, e isso em 15 dias, e bote isso na boca, e bote isso dentro do seu olho, e bote isso na sua cabeça, e eu sei que vai oferecendo, a mídia é isso, né? Vai oferecendo, porque a mídia, ela quer lucrar, tá certo? E para lucrar ela precisa de pessoas. A mídia, a intenção de cada coach, cada influencer, né? Os influencers, né? Que tem bilhões hoje pelo mundo, no Brasil também não é diferente, no meu estado, no seu. Essas pessoas, elas não têm um interesse real na sua vida. Tem que falar com essa pessoa na vida normal, tem que encontrar com ela, ela vai... os pseudo famosos, né? Vai esnobar você porque... agora vamos falar de alguém que tem interesse na sua vida, tá certo? Então a pessoa vai entrando, como eu disse, né? Eu comecei a fumar, fiquei asmático. Eu tinha esquecido desse detalhe maravilhoso. Uso bombinha até hoje, tá vendo aí o que é que esse cigarro dá? Deus guardou de eu morrer, mas fiquei asmático, né? Olha aqui, qual foi o saldo de entrar na modinha da minha geração que tinha que fumar, né? Faz 30 anos ou mais que eu não fumo, graças a Deus, tá certo? Então a sociedade diz que faça isso é bom, e todo mundo faz, e faça dessa maneira, e haja assim, e se estrague, e vida que... E na verdade, o corpo é teu, a alma é tua, o espírito é teu, e essa pessoa está dizendo o que é paga para dizer, tá certo?
Não tem gente que vem nos aplicativos e diz, gaste seu dinheiro todinho em tal coisa aqui que vai ficar rodando e o governo federal, infelizmente no Brasil, assina, não pode gastar. Daqui a pouco a pessoa está viciada. É isso que a mídia social, seja na televisão, os programas de televisão são piores, tá certo? Qualquer coisa que ele possa vender, não interessa se é bom ou ruim, ele vai vender. Não estou sendo pessimista, é uma realidade. Agora, isso que eu trago para vocês nessa noite não é meu, então não é de natureza humana. A minha finalidade não é lucrar, porque Deus vai lucrar o que com você, querido? Ou comigo, tá certo? Ele é o provedor da minha vida e da tua vida, tá certo? E a pessoa vai adentrando. Eu tenho mais de 25 anos de pastor e que prego, acho que uns 30 que eu prego, né? Sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana e você imagine, 30 anos não é 30 dias, a quantidade de pessoas de todo... Eu já vi gente com altos cargos perder o cargo porque deu-se a um vício que é muito caro. Todo vício tem um preço muito grande. E um dia ele vai cobrar esse preço, seja no financeiro, no emocional, no social, no casamento. Todo vício vai chegar uma hora que ele vai cobrar um preço e esse preço é altíssimo. E o que é que a sociedade faz quando esse preço chega? A sociedade descarta. E Deus? Não, eu não vou fazer, não vou dar, porque eu vou guardar para quem quiser assistir até o final. Querido, eu quero abençoar a sua vida. Aqui não é questão, se você ficar assistindo até o final, eu tenho uma palavra aí, Deus vai derramar. Não, pode ser no começo, tá certo? Deus nunca vai descartar você. Alguém que deu a vida dele, deu a vida do filho dele por amor a você, nunca vai descartar você, tá certo? Essa historinha de técnicazinhas, de aplicativo, e o IA diz, não, você tem que segurar a informação, mas a informação mais importante é que Deus te ama. Agora, querendo ser abençoado, continue ouvindo a palavra de Deus, continue ouvindo, lendo a palavra de Deus, né? Hoje tem acesso em todo lugar, todo mundo tem acesso aos aplicativos, celular, tem a própria palavra de Deus. Isso é um livro que é o mais vendido no mundo, apesar de ser tão grosso e é barato. Uma Bíblia, eu acho que estourando aí, dependendo, pronto, essa minha tem capa de couro, por quê? Porque pregador anda muito, é na chuva, que derrama vinho dentro, bota suor que derrama dentro, então o papel tem que ser um papel de seda, etc, etc. Então a sociedade, nesse jovem do texto que nós lemos aqui, Marcos capítulo 5, né? Eu li só o anúncio do versículo, que diz que é alguém que foi tomado. A Bíblia ela não tem meias palavras, então a Bíblia cita, diz, o endemoniado gadareno. Alguém, o endemoniado da cidade de Lisboa, da cidade da França, de Paris, né, na França, de Madrid, na Espanha, sei lá, uma pessoa que tinha sido tomado, perdeu as regras, perdeu o controle, não tinha mais domínio sobre sua vida. Uma coisa ou uma entidade mal estava dominando a vida dessa. Que esperança teria essa pessoa, pastor Marconi? Porque nem a sociedade, e o texto é muito cruel, diz que os pais dele também não queriam mais, não estava muito legal para ajudar ele mais não, né? A família não estava mais aí, os amigos que entraram com ele na paradinha, né? Do amiguinho, da amiguinha, e vamos, e tudo bem, e vamos se dar bem, e todo mundo, na hora que a pessoa caiu na desgraceira, que ninguém... Aí todo mundo fugiu, abandonou, e essa pessoa ficou sozinha. Não ficou. Não ficou, não vou guardar até o final, porque eu quero já chegar dizendo a você, nunca, nem em canto nenhum. Olha, a palavra de Deus, o Salmo diz que se você conseguir estar nas estrelas, nas profundidades abissais, debaixo da cama, olha o que está escrito na Bíblia, se você estiver escondido debaixo da cama, Deus está lá com você, Ele te vê, tá certo? E Ele nos vê, nos procura e nos alcança, para abençoar a nossa vida. Por quê? Porque a gente é especialista em tomar caminhos que não é muito legal, tomar decisões, apreciar coisas que não vai fazer bem, tá certo? Parece gostosinho, né? Tão cheirosinho, gostosinho, parece tão bonitinho naquele momento,
mas depois a Bíblia diz, há caminhos que parecem de vida, mas o final dele é um caminho de morte, né? Mas Jesus é vida, viu? E nunca você vai estar só, nunca. Se você está se deparando, seja nesse momento ao vivo, num dos 3 ou 4 aplicativos que a gente está aqui ao vivo. Hoje eu não estou ao vivo na rádio, né? Mas domingo estarei ao vivo com uma palavra poderosa. Domingo, 4 da tarde, no programa Dias Melhores, com o pastor José Marconi. Uma palavra abençoadíssima para a sua vida, né? Então será o 15º sermão da série 30 Sermões Proféticos para 2026, tá certo? Então a sociedade descartou essa pessoa. Olha, a gente é descartada até quando a gente se posiciona, né? Porque, ainda mais hoje no mundo polarizado, né? Um mundo dividido, um mundo conceituado, porque a maneira que a maneira como eu me identifico é inimiga de todas as maneiras. Como eu já falei milhões de vezes, não tem mais ninguém. Eu sou de uma geração que todo mundo era junto e misturado. Olha que coisa mais. Todo mundo aqui não tem negócio de preto, branco, gay, gordo, magro, careca, eu tô ficando careca, cabeludo. Não, aqui todo mundo é junto e misturado. A geração de hoje é o quê? Todo mundo separado e com ódio da outra que não é você. Tá certo? Eu não vou não citar as divisões, mas a gente sabe muito bem, principalmente o que é que os conceitos de ideologias políticas estão fazendo na sociedade mundial, tá certo? Vamos todo mundo odiar quem não é da maneira que eu penso. E Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Como, né? Tem a oração de São Francisco, né? Me lembrei uma das orações que a música de São Francisco, né? É belíssimo, né? Amar ao outro, né? Como eu vos tenho amado, né? É isso que Jesus diz, tá certo? Então o texto fala de uma pessoa que tinha vida normal. Olha, toda pessoa que está numa vida estragada, às vezes eu tô vendo nos aplicativos, se você gostar do negócio do aplicativo, todo mundo sabe disso, agora eles começam a botar aquelas coisas. Então eu gosto de coisas, de histórias emocionantes, eu choro muito fácil, entendeu? Choro que me derramo, choro que fica assim, tipo, parece que eu tô numa, é uma palavra meio pesada, mas digamos assim, se eu me emocionar, eu choro como se eu tivesse depressão, aquele choro que dá em mim, mas passa assim, bem rapidinho, né? Dependendo daquilo que eu vi, né? Toca, eu me embrenho naquela coisa. Eu assisto uma coisa que às vezes é até planejado no TikTok e eu ainda me emociono, tá certo? Rapaz, tem jeito de que foi uma armadilhazinha, tá certo? O cara bota uma música bonitinha, chega lá, a outra pessoa é impactada por aquela ação, eu vou e faço o quê? Eu choro. Choro porque eu sou assim, tá certo? Então, essa pessoa, ele tinha uma vida normal, né? Todo mundo é assim, tem uma vida normal, as coisas são paulatinas. Do mesmo que não, porque eu estou passando a luta, queria que mudasse. Começa a mudar, mas do mesmo que as coisas ruins têm um tempo para tomar forma, as coisas da bênção de Deus podem vir de um repente, assim, chamado milagre instantâneo, PayPal, já foi, já é, mas pode também, já está acontecendo mudança na sua vida, a partir do momento que eu começo a falar do poder de Deus na sua vida. Você entende como é que assim? Então, ele era um jovem, tinha a vida normal, e começou a fazer umas coisinhas que as pessoas faziam, e daqui a pouco ele não podia lidar com aquilo que estava fazendo, porque o vício ele vai ganhando dimensões na nossa natureza, ele vai ganhando espaço, e daqui a pouco a pessoa não controla, tá certo? Se controlasse não seria visto. Não sou viciado não, eu só tal coisa de segunda a sexta, no sábado e domingo também, mas só assim durante as 24 horas, tirando isso... Praticamente só na hora que eu estou respirando. E ainda disse que, né, a gente disse, é o dissimulado, né? Então, a pessoa não pode lidar mais com isso. E a sociedade, ela acata todo tipo de patifaria enquanto pode lucrar em cima daquela pessoa. Tá certo? Eu posso lucrar em cima da bebida que eu estou vendendo daquela pessoa, e é isso mesmo, meu irmão, vamos afogar as mágoas, cadê a gela, e bota uma sofrência, mundão, e lá vai. Agora, quando o cara está sentado 3h30 da manhã, 4, 5 vezes por semana numa mesa de bar, faltando emprego, a esposa não quer saber mais dele, os filhos têm vergonha dele,
o patrão dele diz, olha, segunda passe lá, não precisa nem vir aqui no escritório, passe lá no RH e de lá mesmo já vaze, e eu não vou dar carta de recomendação, não sei nem se tem isso mais em emprego, né? Carta de recomendação, não sei lá, aquela... não, a sociedade vai achar uma maneira de descartar, tá certo? Quando não tiver mais como tirar proveito de você, a sociedade vai achar uma maneira de descartar. Quando você não tiver mais controle sobre sua vida e a sociedade não puder mais lidar com a sua situação, a sociedade vai achar uma maneira de descartar você. Quem nunca vai lhe descartar é Jesus Cristo. Está escrito assim, eu não te deixarei. Aí tem gente que não deixa, mas também não ajuda. Aí Jesus disse, pode ser que Marconi lá para 2026 diga, mas não está... Aí Deus já prevendo isso, disse, e eu não te deixarei, não te abandonarei. Não te deixarei, não te abandonarei. Eu te ajudo, eu te esforço. Ainda, o texto diz... Ainda que uma mãe que se esquece de um filho que amamenta, que não existe uma mãe que porque o peito lembra, né? O peito tá na hora de dar mamar, leitinho, tchom, que é para então não tem como esquecer. Mas ainda que essa mãe esquecesse, Deus disse, eu não me esquecerei de ti, porque eu tenho gravado o seu nome na palma da minha mão. Tem gente que bota uma tatuagem dizendo que ama fulano, na primeira oidinha que tiver, aí ele cobre tua tatuagem com a rosa, o outro cobre com leão, o outro cobre com dragão. No nome que estava escrito Luísa, o cara escreve Tereza em cima, nem existe mais esses nomes, né? Por isso que eu estou dizendo. Aonde está escrito, sei lá, Luana, ele escreve Leão, sou eu, e dá uma cor lá e joga uma imagem. Não, Deus disse, olha, eu não vou esquecer você jamais. Uma coisa escrita na mão de Deus, quem é que vai apagar? E essa coisa, essa palavra que eu falei, coisa, né? Não sei se é adjetivo, subjetivo, substantivo, não sei se é verbo. Coisa não pode ser verbo, mas quer dizer você, o seu nome. Olha o preciosismo disso. A forma mais honrosa de chamar outra pessoa é pelo nome, tá certo? Ô lindona dos olhos azul, ô lindão dos olhos não sei o que, isso é bonito, mas chama uma pessoa pelo nome, é honroso você saber chamar o nome. Isso aí, quando eu fiz enfermagem, nenhum aqui era nascido, então não vou nem dizer o ano, que é para a gente não vai gastar, né? Gastar tempo com a besteira dessa. Foi logo depois do descobrimento do Brasil, quando eu fiz enfermagem, aí me ensinaram. A forma mais elegante de se dirigir ao outro é chamando pelo nome, tá certo? E Jesus disse, eu te chamo pelo nome, eu conheço seu nome. Não, Jesus disse, conhece a sua voz, tá certo? Então, a sociedade isola, né? A pessoa deixa de ser requerida. Ah, como é triste quando a pessoa deixa de ser solicitada. As pessoas da minha idade, se ele não tiver muito cuidado, se ele não fez uma boa preparação, ele vai sentir, porque... a sociedade é cruel, e quando o cara chega na minha idade, mais ou menos, ele deixa de ser solicitado. Você pode ter essa regra toda, e tem outros acolá, não adianta não, a pessoa deixa de ser solicitada. Mas eu me sinto pertencente e apreciado, porque eu não preciso do aplauso do outro. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me honra, Deus me coloca em lugares de privilégio e de destaque. Então, entendendo a diferença? Eu preciso de seguidor, eu preciso que se inscreva no YouTube. Por sinal, se você não se inscreveu, se inscreva. Porque o próprio, a IA disse, pastor, o Marconi, né? Pastor Marconi, que o IA me trata, o reverendo. Você tem que pedir para se inscrever, porque mais pessoas, quanto mais pessoas inscritas ou seguindo, aquela produção é oferecida a mais pessoas. E como eu estou falando de pessoas do meu tempo, da minha geração, tem muita gente da minha idade que está sozinho, que se sente abandonado, desprestigiado. Então, se tem você que é jovem, né, se inscreve, curte e compartilha, a possibilidade daquela pessoa vir a ter um vídeo desse, tá certo? Que pode literalmente mudar a vida dela. Por quê? Porque eu não estou falando de mim. Eu não estou falando de ciência, de cognição, de conhecimento, de psique, de psicanálise, de motivacional. Eu estou falando da palavra de Deus, que muda a minha vida, que muda a sua vida. Por quê? Porque é Deus. E por que ele quer? Porque o querer de Deus é bom, tá certo? Ele podia querer um bocado de coisa, mas ele chega assim e diz, não, eu quero abençoar ele.
Aí eu quero saber quem é que vai contra, tá certo? A sociedade isola, descarta, começa a criticar, rejeitar. Você já viu a Bíblia criticando você? A sociedade atual, ela quer empurrar um bocado de pecado na Bíblia, diz a Bíblia é preconceituosa, ela é patriarcal, machista e não sei o quê. Por quê? Porque quer que na Bíblia esteja escrito que você deve e pode fazer um bocado de coisa. A própria Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá certo? Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou sofrer as consequências daquilo que eu fizer. A história desse rapaz, tá certo? Deus na sua casa, né? Então, o fato é que aquele jovem, ele foi empurrado para as montanhas, foi tirado do convívio, aquele que era apreciado, quando chegava todo mundo sorria, agora quando chegava todo mundo saía, e quando o passar do tempo, eles foram empurrando essa pessoa, né? E eu já me vi, não por vício assim, dessa magnitude ou de uma coisa tão dramática assim, mas algumas vezes eu me senti descartado, não pertencente ou não requerido, né? E a gente vai se isolando, a gente mesmo vai se isolando, tá certo? E ainda tem um adversário de nossas almas, começa a dizer palavras erradas, né, negativa, e ninguém gosta de você, e ninguém lhe ama, e é seu cabelo, é sua unha, é sua boca, são os olhos, é seu cheiro, é o jeito de você falar, e Deus disse, olha, toda coisa que a sociedade achar de imperfeição, Deus te fez, então você é perfeito, para Deus você é a pessoa mais bonita, cheirosa, organizada, o modelo especial de Deus é você, tá certo? O modelo, apesar dessa palavra especial, parece que hoje não é nem tão bom assim, mas é o modelo perfeito de Deus, tá certo? A Bíblia diz, Deus nos fez de forma maravilhosa, né? Extraordinária, perfeita, né? Uma pressão mal do mundo em cima desse jovem, coitado, e ele fugiu, né? E foi fazer morada em lugares que não era para ele estar. Ele foi morar nas montanhas. Pastor, mas hoje está na moda fazer trilha, montanhista, fazer rapel, fazer... Não, ele foi morar nas montanhas onde tinha cemitério, tá certo? A sociedade quer nos empurrar para lugares que não é para você estar. E eu vim para trazer a palavra de Deus que vai trazer para o lugar de honra. A Bíblia diz, ele pega a gente do charco, do lodo, da lama, do jeito que tiver. Eu quero é que qualquer pessoa, um vizinho seu, a pessoa esteja dentro de um negócio todo melado de lama e o vizinho vestido com a roupa bonita vai olhar você e diz, amigo, eu espero que os cornos e os cometas e o universo, que o universo traga uma energia boa, mas eu estou até fechado. Aí passa bem, viu? Valeu, e você para mim é problema seu. É isso que a sociedade fala, tá certo? A Bíblia diz que Deus vê a gente na lama com aquela roupa. Eu não sei quem é o alfaiate de Deus, nem quem deixa tão alvinha a roupa de Deus, né? Mas ele não tira a túnica dele para pegar você lá do canto. Diz que ele mete a mão lá, nos arranca daquele lugar de lama, nos limpa e nos coloca em lugar de honra, em alto retiro. Olha que coisa maravilhosa, tá certo? Eu acho que quando a gente sai da lama, passa pela mão de Deus, que leva logo um banho do Espírito Santo, aquela água maravilhosa, já sai perfumadão, não tem perfume árabe que cheira isso não. Viu? É o bom perfume de Cristo. Esse entra na sua vida, chega no canto, que cheiro bom é esse? Ele sou eu. Sou eu. Que perfume é esse? Jesus. Rapaz, que é um perfume que a gente bota e já sai brilhando. E é escudo, é repelente. Repelente contra o quê? Contra todo mal, toda armadilha, toda seta, toda macumba, toda feitiçaria, todo voodoo. Não bate em nada. Por quê? Porque o sangue de Jesus me purifica. É maravilhoso, tá certo? É isso aí que Jesus... então, ele está ali e só. Quando a gente está desprezado, escanteado, excluído, aí a gente começa a conjecturar, né? O inimigo ele fica soprando setas. As palavras mal são setas que o inimigo. E a gente começa, como é que eu vim chegar nesse lugar? O que foi que eu fiz para merecer chegar aqui? Eu fiz tanto bem a tanta gente e eu fiz uma coisa que todo mundo faz, entendeu? Só que a pessoa vai se embrenhando naquilo e chega uma hora que a sociedade vai descartando. Como é que eu vim parar nesse lugar, né?
E Deus disse que tem um lugar maravilhoso preparado para você, tá certo? Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está trabalhando na sua vida, querido. Isso é a diferença da palavra de Deus, viu? Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está trabalhando na sua vida. Não é maravilhoso isso? Eu acho isso maravilhoso. Um coach, eu tenho formações, né? Tanto nessa área de trabalhar o emocional, de psicanálise, de psicopedagogia, gerontologia, teologia, tenho mestrado, doutorado, então eu acho que eu fui uma pessoa preparada para falar para você. Mas eu não falo por essas coisas, eu falo por esta coisa, pela santa palavra de Deus. Porque Deus garante que aconteça na sua vida o que está previsto aqui, tá certo? Diz que pode passar qualquer coisa. Toda palavra, toda lei, não podia, pode. Eu sou de um tempo que era obrigado você ter um primeiro socorro no porta-luva do seu carro. Embora eu seja enfermeiro, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quem é que vai querer? Era lei. Você podia ser preso aqui no Brasil se você não tivesse um kit de socorro. O que é que tinha nesse kit de socorro, pastor? Coisas importantíssimas. Um pacote de gás, um metiolate, um tubo de esparadrapo, band-aid, não sei se tinha analgésico também, analgésico comprimido, tipo, não pode dizer o nome, né? Não vou dizer o nome. Esses analgésicos que compram na farmácia. Pronto. Que qualquer escoteiro bota numa mochila, pronto. Era isso que era obrigado a ter. E quem usava isso? Ninguém. Ninguém usava, não servia para pôr. Mas tinha que andar com. As leis mudam. A palavra de Deus não muda, tá certo? Se ele diz que vai te abençoar, pode acreditar, minha filha, meu filho, meu querido. Vou escolher um nome aqui no... Radassa, você entrou bem na hora da bênção, Radassa. Que Deus te... Você com a mão direita. Que Deus te abençoe. Sabe, a Bíblia diz assim, quem sabe se para tal coisa Deus não te colocou nesse lugar. É com teu nome essa palavra, você sabia disso? O pessoal chama de Esther, né? Mas é Radassa. Então, quem sabe para tal coisa, você não entrou aqui para ser abençoado, né? Que Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus, tá certo? Então, essa pessoa chegou ali e ficou excluída. O que foi que levou ela? O vício, a dívida, a depravação, né? A depravação também leva a pessoa a muitos caminhos. E foi incentivado, né? Todo mundo incentiva, até a pessoa entrar em ruína, né? Faliu, aí os caras não vão mais com ele não, porque ele tá quebrado, tá falida, né? Tá toda... conheço gente que... não, porque o envaidecimento, né, o Édipo e não sei o que, começa a vender o corpo, daqui a pouco a própria pessoa já não está se aguentando, toma banho 80 mil vezes por dia porque quer lavar a alma, mas o Espírito Santo de Deus vai lavar a tua natureza hoje, viu? Vai fazer você uma nova pessoa em nome de Jesus. A hora que você... Não, mas você está assistindo só amanhã ou outro dia, não tem problema. Na hora que você estiver assistindo, o poder de Deus vai agir na sua vida. Deus está fazendo algo novo na sua vida, né? Então, ele não sabe explicar. A Bíblia diz assim, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Aí fica lá, aí o Espírito Santo, ou o anjo do Senhor, ou eu dizendo aqui a você, ou a leitura da palavra de Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sabe de onde é que vem o socorro? Não é das pessoas que você... mas eu queria tanto que fulano reconhecesse. Culpa dela, viu? Culpa dele. Não, não vai ser essa pessoa que é teu socorro. O nome do teu socorro é Jesus Cristo, viu? Ele te ama. E vai socorrer você. Não sei o que é, mas estou endividado. Vai socorrer em nome de Jesus. Abra a mão aí. Em nome de Jesus, viu? Vai socorrer, tá certo? Então... o lugar de luta que você está vivendo não é o seu destino. O lugar de luta que você está vivendo não é o seu destino. Tá certo? São lugares, a gente já passou tanto lugar difícil na vida, mas não é o destino não. As coisas que Deus tem preparado para a sua vida são maravilhosas. Isso aí não é seu destino não, tá certo? Deus, a palavra de Deus diz, quando eu era ainda informe no ventre da minha mãe, tu escrevesse a meu respeito. A tua história, sabe por que essa situação não é teu destino? Porque o que Deus, quem disse isso foi o próprio Jesus. O que Deus prepara, o que Deus pensa de você, o que Deus preparou para você,
Jesus diz que é bom, é perfeito, é maior do que você conseguiu até pensar, você nem conseguiu pedir. E o que Deus preparou já e escreveu a seu respeito é maior do que essas coisas, tá certo? Então, Deus é que ele escreveu e ele vai nos puxar. Ah, mas eu não quero ser puxado. Querido, aí você quem sabe quanto tempo aguenta mais de repuxo, tá certo? Mas Deus vai nos puxar para o lugar do destino que ele reservou para a sua vida. A Bíblia diz que é bom, é perfeito e é agradável. Nem refrigerante tem essas três coisas, que é bom, perfeito e pode ser gelado, mas não é bom, perfeito e agradável. O que Deus tem reservado para a sua vida é bom, é perfeito e é agradável. E vai acontecer na sua vida, tá certo? Ele vai te... Aí Jesus está tão longe, aí porque como é que eu vou saber? Diz que Jesus estava longe mesmo, Jesus estava do outro lado, mas Jesus foi. Quem foi que foi dizer a Jesus? Então, eis que à noite o apóstolo chegou e disse, eis Jesus, lá do outro lado tem uma filhinha linda que está sofrendo, tem um filhinho lindo que... Não precisou, por quê? Porque ele sabe, tá certo? Ele ama e ele cuida. Ninguém queria ir, Jesus, vamos para lá? Para onde? Ele disse, lá para Gadara. Fazer o quê em Gadara? Abençoar. Eu não sei qual é a Gadara que você está vivendo, tá certo? Eu não sei qual é a cidade, a situação, o espaço que você está vivendo, está sufocado, está angustiado, o cheiro você não aguenta, mas Jesus está chegando, viu? Está chegando com cheiro novo para a sua vida, está chegando com luz, está chegando com bênção, tá bom? Aí, não, mas as pessoas não queriam nem, não querem saber não. Quando Jesus vai, os outros vai mesmo, a bênção, a Bíblia diz que a bênção vai te perseguir. Olha que coisa boa, você sendo perseguido pela bênção do Senhor, tá certo? A bênção é a Bíblia que diz isso. Essas coisas que eu digo, é que eu não sou aquele tipo de pregador que fica. Porque eis que lá em 2 Samuel, capítulo, ninguém... Eu preciso dizer o que está na Bíblia e você acredita. Se você sentir tocado, ou depois quiser pesquisar, você anota e vai ver que isso está aí. Tudo que eu falar aqui consta da palavra de Deus. Eu não, jamais, eu não consigo botar no meu próprio pensamento. Eu coloco Jesus Cristo em tudo. Tudo na minha vida. Ah, Jesus, glória a Deus. Então... parecia que ele estava sozinho, né? Mas Jesus estava a caminho. Parece que você está sozinha. Parece que você está sozinho, mas Jesus está a caminho. Ah, mas os outros? Bom, os outros eu não sei. Mas que Jesus... E quando Jesus chega, a bênção de Deus vai acompanhar você. Vai entrar na sua vida, tá certo? E muda. Olha, o caba morava nas montanhas. A sociedade não queria saber dele, a família, o pai, a mãe, namorada, nem que namorado o quê, rapaz? Nada, zero. Nem os defuntos do cemitério queriam nada com ele, porque uma pessoa exclui. Zero. Lá no canto onde ninguém vê ele de jeito nenhum. Tinha esperança para uma pessoa dessa? Não, não tinha. Tem sim, tem, porque quando Jesus chega ele não quer saber. Não, mas é porque a situação aqui é muito difícil, todo mundo com ódio de mim, Jesus não quer saber não, vai mudar. Por quê? Porque a vontade dele, quando a vontade de Deus se estabelece, tudo muda. A forma que as pessoas olham começa a mudar. Quando eu aceitei Jesus, quando tinha pessoas, fica nada. Isso aí é uma semana. Mas a vontade de Deus é maior, né? Glória a Deus. 30 anos e tantos anos, 30 anos já passou, né? Então, essa batalha, parece que ele está sozinho, né? A batalha do lado de fora e a batalha do lado de dentro. Quando a gente se envereda em alguns caminhos, aí começa a batalha lá dentro. Por que que todo mundo é bem seguido, eu não consigo me libertar disso, eu não consigo superar isso, eu não consigo alcançar isso. Começam as batalhas interiores e às vezes a gente não fala isso, não diz, não verbaliza e não tem mais nem quem escute. Pior, vou dizer a quem? Ninguém quer nem saber, ninguém está nem aí, entendeu? Tem até a parábola do samaritano nos evangelhos. Acontece isso, ninguém quer. Mas aí vem Jesus Cristo e ele quer saber, ele escuta, a Bíblia diz que ele escuta o clamor do teu coração. Muitas vezes Jesus, quando estava aqui, em figura humana, ele dizia, sabendo, escutando seu coração. Jesus escuta o coração. Imagina agora que voltou, né, a qualidade de espírito, né? Jesus sempre foi Deus, mas estava em corpo, agora ele está em espírito. Então, aonde você estiver e deparou-se com essa palavra, saiba que Jesus está se importando, entendeu? E ele tem poder para mudar a sua situação. E vai mudar em nome de Jesus, tá certo? Atacado por fora e atacado por dentro. Atacado pela gente mesmo, né? Quem é que se satisfaz em ser uma pessoa não bem sucedida?
Quer que eu use a palavra bem grossa? Quem tem prazer de ser fracassado? Ninguém tem prazer de ser fracassado. A gente quer estar na nossa... A gente nasceu muito bem, meu filho andou. Desde pequenininho a gente é incentivado a ser vencedor, a ser conquistador. A gente é acostumado a receber aplausos, tá certo? Na vida. Mas chegou a hora que a vida não quer aplaudir, né? Às vezes isso se dá em consequência da forma que a gente está vivendo. Então tem um hino que diz, Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus vai mudar o teu viver. É melhor, pastor? Não tenha dúvida não, vai ser melhor sim, tá certo? Está sendo julgado pelo lado de fora, está sendo julgado pelo lado de dentro, né? Porque, pronto, eu bebi. Eu era funcionário federal, lá na repartição, todo mundo bebia. Todo mundo, era um negócio, é o famoso desmantelo, né? E quando a pessoa acorda no outro dia e diz, meu Deus, o cara com medo até de abrir a bolsa, porque não sabe, abre só um olho e olha para... Primeiro você tem que descobrir onde é que você escondeu a bolsa, tá certo? Depois você tem coragem para abrir a bolsa e ver a desgraceira que você fez com o resto do mês, porque era o dinheiro do mês todinho e o cabo estourou de uma paradinha só, né? Então, a pessoa, além do lado de fora julgar, né? Nem passa no canto as pessoas, né? Não vai, anda com fulano não, ó, tá, né? Ainda tem um julgamento, ninguém é tolo, todo mundo é inteligente. Eu estou pregando para pessoas inteligentes, tá certo? Então, está sendo julgado do lado de fora, está sendo julgado do lado de dentro e trava uma batalha na vida. Sabe que às vezes a gente faz uma besteira muito grande, mulher, eu durmo e acordo e isso não sai da... Isso é uma batalha na tua mente, tá certo? Mas vai entrar um capacete que vai repelir todas essas setas da tua mente, não vai ser atacada não. Tem gente aqui que não está nem dormindo em paz, mas você vai ver como a partir de hoje você vai começar a dormir em paz, viu? Pastor, você está dizendo isso firmado em quê? Na palavra de Deus, na autoridade do nome de Jesus. Vai voltar a dormir em paz, tá certo? Vai fechar os olhinhos, deitar. A Bíblia diz, deitarei em paz no meu travesseiro e dormirei. Porque Deus cuida de mim, Deus cuida de você, tá certo? Esses pensamentos intrusivos, tá repreendido em nome de Jesus. Diga amém, eu recebo em nome de Jesus. Não vai ter mais insônia na sua vida não, em nome de Jesus, tá certo? Então, esse jovem é quem tinha que lidar com os impulsos dele. E a Bíblia relata que ele se feria. Olha que coisa, eu não vou nem entrar nos detalhes do ferimento. Diz que ele quebrava as cadeias, as grades, amarravam ele com ferro, com algema, e ele quebrava. É mais ou menos ele lutando para se libertar, mas não conseguia a liberdade que precisava. A Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cadeias vão cair na sua vida, em nome de Jesus. Cadeias vão cair, viu? Cadeias vão cair na sua vida, em nome de Jesus. Coisa que está te prendendo vai ser despedaçado, quebrado. A Bíblia diz, ele despedaça o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo. Pense num Deus poderoso. Isso que tem se levantado contra a sua vida. Deus vai despedaçar toda a armadilha, todo laço passarinheiro na sua vida, em nome de Jesus, vai ser despedaçado, né? Então, esse homem tem recurso financeiro. Eu estou falando porque às vezes pega um texto desse, o endemoniado gadareno. Aonde é que se aplica na minha vida? Pronto. Esse homem tinha recurso, não tinha mais família, a família não queria mais saber dele, e não tinha mais recurso. Teve um tempo que ele tinha muito recurso, né, para fazer um bocado de coisa que não deveria, tinha recurso. Tinha quem pagasse, mas agora eu acho que até o básico ele não tinha mais, porque ele vivia, não tinha roupa. Não é um negócio todo lapiado, todo cortado, todo rasgado, todo arranhado, sem roupa. Certamente ele não tinha como ajeitar o cabelo, ajeitar a unha, ajeitar a pele, tomar um banho, se perfumar, usar um desodorante, ele não tinha como usar um creme, ele não tinha como conversar, ele não tinha roupa. Quem é que vai querer se aproximar de alguém que não tem mais nem o pão, não tem roupa, não tem cheirinho, não tem perfume, não tem cabelinho? Jesus. Jesus, ele faz tudo novo, ele diz, não, eu vou refazer tudo, vai voltar tudo a ser bênção, vou dar dignidade, vai ter roupa sim, vai ter roupa, vai ter dinheiro, vai ter... Eu sou uma pessoa que eu trabalho de carteira assinada, desde 1977, até o dia que eu me aposentei. Ainda hoje tem uma agência de design, eu gosto, tenho 19 livros publicados, tem os artigos que eu faço, eu gosto de trabalhar.
tá certo? Mas trabalhei em coisas que você nem imagina. Limpei fossa, carreguei pedra, trabalhei no meio da selva amazônica, trabalhei no meio do oceano, né? Passei, não foi um dia nem dois, não, foi muitos dias pedindo a Deus. Eu achei que você não tem ideia do que trabalhar na floresta é difícil, dá um medo maior do mundo, mas no oceano você pensa que não vai escapar daquilo não, e Deus guardou. Então eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que era um dia que a gente tinha que passar um dia com uma coxinha dividida para dois. Entendeu? Então, eu sei o que é dias de dificuldade. E sei que Deus transforma a situação. E Deus vai transformar as situações. Viu? Deus está chegando para transformar a situação da sua vida em nome de Jesus, tá certo? Então, ele está enganado, ele foi traído, ele está desprezado, ele está sentido, ele perdeu tudo. E por que eu teria... que sentido teria eu acreditar? E primeiro Jesus disse, vai ter que se levantar, tá certo? Levanta, porque Deus vai estar falando para você, vai ter que se levantar. Mas olha o estado que eu estou, Deus muda. Até você chegar ao lugar onde ele guardou para você chegar, vai ser uma coisa assim que você... eu digo assim, quando eu era jovem, muito jovem, então eu tinha um Fusca, e via as pessoas com aqueles carrão, e eu disse, um dia eu queria ter uma casa, queria comprar uma casa para minha mãe, não queria muita coisa não, e queria ter um carro assim que... E hoje eu não tenho um carro do ano, mas eu tenho um carro muito bom, um carro alto, muito bom, que viaja comigo há muitos anos, tá certo? Mas mesmo assim, já sendo um carro assim, já rodado, ele é um carro muito bonito, ele é muito admirado. E aquilo que eu via lá uns anos atrás, aquele cara liso, eu vou dizer um negócio aqui, que quem vê Dr. Marconi, entendeu? Membro da Academia de Letra, 19 livros escritos, fala aqui, fala nos Estados Unidos, conhece a América Latina todinha, quer dizer, não sei nem quantas mil pessoas eu já pastoreei, quantas mil pessoas assisto, mas eu quero dizer, quando eu trabalhava, a situação era tão difícil que eu subia no ônibus, no trem não dava para fazer isso, mas no ônibus eu subia e eu trabalhava na Cidade Alta. Não vou dizer o nome da cidade, que aqui no Nordeste tem muito isso. O Ribeira, Cidade Baixa, Cidade Alta, na Bahia tem e tal, tem muita cidade, tem Cidade Alta. Eu trabalhava na Cidade Alta. Quando eu chegava no bairro anterior, o ônibus começava a esvaziar. Se eu esperasse para descer lá na parada, onde era para descer para o meu trabalho, eu não ia poder pular por detrás, porque eu não tinha dinheiro, mas tinha que trabalhar. Tá certo? O salário, a geração do meu tempo sabe disso, salário mínimo não dava para nada. Teve um tempo que tinha um presidente aqui, que ainda hoje essa múmia está viva, né, que chama Sarney. Era uma inflação, coisa terrível. Você tinha que sair de madrugada para comprar carne escondido, comprar leite. Você não tem ideia como era o Brasil, tá certo? Pergunta a seu pai, a sua mãe, eles vão dizer a você como foi difícil. E a gente sobreviveu, tá certo? Aos repuxos e tal, e não foi fácil não, tá certo? Foi muito difícil. Então eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para... Tanta coisa que hoje vocês talvez até nem valorizem. A minha geração não tinha dinheiro para essas coisas, tá certo? E eu sei aonde Deus me colocou e o que Ele me faz ter hoje. Tá certo? Ainda hoje, não vivo desesperado por ter... mas Deus também não se cansa de me surpreender. Tá certo? Ele transforma destino. Por quê? Porque eu estou chegando perto do destino do que Ele traçou para a minha vida. Então, quanto mais eu me aproximo do que Deus tem preparado, mais abençoada é a minha vida. E Deus vai abençoar a sua vida. Tá certo? Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus está abençoando a sua vida. Tá certo? Eu estou falando aqui em nome de Jesus. Então eu sou a voz que está externalizando a sua dor para você compreender, e sou também a voz que está dizendo quem é a solução para chegar na sua vida. Tá certo? Como é o nome da solução, pastor, que eu esqueci? Jesus. Tá certo? Esqueça não. Tá certo? Você está vivo. Eu estou vivo, né? Sobrevivi a essas coisas tudinho, tá certo? Você está vivo e esse homem estava vivo. Se estiver respirando, tem solução, tá certo? Pastor, e se parou de respirar? Bom, Jesus disse que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então, você tira as conclusões, tá certo? Quem disse isso não foi eu. Então, eu me responsabilizo de falar.
Se tivesse na Bíblia, Jonas engoliu a baleia, eu estava pregando isso para você hoje de noite com a maior tranquilidade do mundo, tá certo? Porque Deus se responsabiliza. Se ele falou, ele se responsabiliza, né? Então, esse jovem estava aflito, ninguém queria ele, não tinha roupa, não tinha comida, todo ferido, machucado por fora, machucado por dentro, né? Não tinha mais esperança de coisa nenhuma, mas estava vivo. A Bíblia diz que os vivos glorificam a Deus. Então, Deus vai ter o nome dele glorificado na sua vida, em nome de Jesus, tá certo? Deus vai ser glorificado na sua vida. Por quê? A glória é dele, a gente é abençoado, mas a glória é dele, tá certo? Deus vai mudar a sua situação. Então, além da vida que essa pessoa estava vivendo, que ninguém deseja ter a vida, ainda queriam prender ele. Não é assim a sociedade, não é mal, né? Vamos prender ele com cadeado, vamos prender. Ainda queria prender ele num lugar, não era a casa natural dele. Eu não sei se você está preso em algum lugar que não é para estar aí, mas Jesus Cristo vai chegar com a chave, vai despedaçar todo cadeado, e você vai voltar ao lugar de paz, de tranquilidade, viu? Deus está entregando casa nova. Deus está entregando casa nova. Pode ser casa física? Pode ser casa emocional, espiritual, casa de situação. Deus está entregando chave nova. E 30 anos, nunca falei isso de negócio de chave, porque isso é a minha geração, fala, Deus está com a chave. Mas aí eu senti do Espírito Santo dizer, Deus, a chave da solução. Aí que Deus aplique na sua vida conforme a necessidade. Deus está entrando de solução na sua vida, certo? Sou menino não, viu? Apesar de eu ter um coração abrasado, me pregar. Aliás, quem me vê pregando assim tão direitinho, sentadinho na cadeirinha, quando está na igreja, me vem uma energia assim, um vigor que mesmo, eu com 64 anos ainda, aí eu consigo falar 1 hora, se for o caso, eu perco 2 quilos, 3 quilos e não sinto nada, fico feliz, fico maneiro. É muito bom falar de Jesus Cristo, porque ele vai abençoando sua vida e vai renovando minhas forças, vai me curando, me sarando, me dando energia, me trazendo jovialidade, né? 64 anos o velho tem aqui, tá certo? Esse cabelinho branquinho, ligado 360 volts, 220, né? 220. Deus vai livrar, tá certo? A sociedade querendo me prender e Deus vai livrar. E ele tentou se livrar muitas vezes. Tem muita coisa que você tenta e eu tento, mas sozinho não dá. É porque às vezes as lutas são maiores do que a gente. A gente precisa de alguém maior. Hoje eu estou nostálgico, parece que eu não tinha irmão, então se eu tivesse alguma parada para resolver, eu mesmo tinha que resolver. Então, se eu tivesse que entrar numa peleja assim, uma fala poética, se eu tivesse que entrar na tapa no colégio, na minha geração a gente não tinha bullying, não sei o que, eu estou traumatizado, vou fazer terapia porque o cara me apelidou. Não, a gente dizia, lá fora eu lhe pego, e podia esperar, porque lá fora ia se resolver. Os outros já iam lá comunicar e quando chegasse lá fora se resolvia, aí depois a gente ia procurar umas pessoas para resolver, né, por detrás, não existia isso, tá certo? Resolvia ali, do outro dia estava todo mundo junto e a vida seguia e era assim que funcionavam as coisas. Hoje não, hoje existe uma maldade por detrás, né? Então, eu não tinha quem lutasse a meu favor, tá certo? A única pessoa que foi depois de adulto que eu vim ver que teve interesse de lutar em meu favor foi Jesus. Durante toda a minha vida, uma vez eu entrei numa peleja, que era uma briga de homem para homem, colégio, era primeiro grau, eu não sei mais nem como é que divide os graus de estudo hoje em dia, mas chamava de ginásio. Entrei numa briga e daqui a pouco eu levei uma voadora pelas costas, aí no meio da briga, o que é isso? Ele disse, não, é que ele é gêmeo, brigou com um, tem que brigar com os dois, lá vai eu ter que me virar, brigar com 2 ao mesmo tempo, tá certo? Então às vezes a luta estão perguntando se eu vencesse. 2, tá certo? Mas você vai vencer, viu? Você vai vencer em nome de Jesus, tá certo? Então, às vezes, a luta é maior do que a gente precisa de uma defesa maior do que a gente, tá certo? Ele é escudo e fortaleza, então ele te defende e fortalece você, tá certo? E você não morreu, o jovem não morreu, eu não morri e você não morreu, né? Eu até estava fazendo um sermão hoje e li esse texto aqui, 2 Coríntios 4, 8, 9. Em tudo somos afligidos, mas não desanimados. Somos atacados, mas não esmorecidos. Esse texto são 5 frases.
não tem como eu decorar agora, eu não tenho como decorar toda a Bíblia. Então, às vezes, Deus toca no meu coração, eu digo até o versículo todo, mas tem vezes que eu me lembro só de... Então, esses ataques acontecem, né? Mas o final é que Deus, ele não deixa... vem, né? A gente é afligido, é açoitado, é humilhado, mas não desfalecido, não vencido, não desmotivado. Então, é assim, a mão de Deus nos levanta, nos guarda, nos protege, nos impulsiona, nos leva à frente. E quando a coisa for séria demais para nos matar, aí ele nos guarda, viu? Ele nos esconde. Por que eu sei? 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu vou me cansar e vou morrer. Não, descansará. Então, somos guardados em Deus. Se você se deparou e está me ouvindo, ou pregar a palavra de Deus essa noite, é porque você está incluído nessa palavra, tá certo? Então você está enfrentando muita luta, travado muita batalha, né? Tentaram te acorrentar, te prender, te parar, mas não morreu, né? A mão de Deus nos guardou. Mesmo a gente achando que estava longe, a mão de Deus sempre nos guardou. Tem vezes que quando eu andava fazendo besteira no meio do mundo, né? E faz tempo, tinha vezes que eu dizia, meu Deus, como é que eu cheguei em casa? Como é que Deus me livrou? A mão de Deus te guardou. Posso lhe garantir. Eu não sei, não tem como eu ver quantas centenas de pessoas, quantas milhares de pessoas vão assistir esse vídeo depois. Porque realmente depois aí muita gente vai ver. Os que estão vendo agora e outros depois. Mas 100% estamos aqui porque Deus nos guardou. Mas eu não acredito em Deus. Deus não perguntou. Tá certo? Ele amou. E se estamos aqui, Deus nos guardou. Tá certo? Naquele carro, naquele lugar, naquele sítio, naquela estrada, naquela fazenda, naquele mar, naquele mergulho. Era para ter quebrado o pescoço, era para ter rompido a coluna, era para ter levado um tiro, era para ter sido assaltado. Você esqueceu não sei o quê, e você ficou com ódio porque perdeu não sei o quê. Livramento de Deus. Deus te guardou. Tá certo? É porque a gente não vê as coisas, né? Então, é difícil se lutar quando a batalha vem de todas as direções. A batalha vinha na vida desse jovem no mundo espiritual, né? Porque os demônios estavam atacando ele, a sociedade estava atacando ele, a solidão, o psique, o emocional, pense numa pessoa atacada de tudo quanto é lado, né? E Deus nos guarda pela frente, por detrás, pelo alto, por baixo, né? O cuidado de Deus nos guarda assim, tá certo? E eu sei como é isso, porque muitas vezes a gente está sendo atacado de tudo quanto é lado e você ainda tem que sorrir, você tem que trabalhar, você tem que chegar lá na sua empresa, bota cara feia, porque seu patrão vai dizer, olha, se você vier amanhã com essa cara feia, não precisa nem vir. A gente tem que sorrir, né, porque a gente está tendo público, porque você trabalha com comida, porque você trabalha numa indústria, numa fábrica, porque você é Uber, porque você faz isso, tem que sorrir, né, mas a alma está sendo atacada de tudo quanto é lado. Mas primeiro, Jesus é teu advogado, Ele é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, Ele te ama, Ele te guarda, Ele é aquele que faz milagres acontecer na sua vida, Ele é a solução, Ele não vai inventar uma solução, Jesus Cristo é a solução, Ele chega e determina coisas maravilhosas na tua vida. Então, mesmo que você tenha atacado tudo quanto é lado, não, mas eu tenho que sorrir, só Deus sabe como eu estou sofrendo e tal, e minha situação está assim, Deus vai mudar essa situação, tá certo? Muitas vezes a gente mal consegue ficar de pé, né? E como pastor não é fácil. Hoje eu sou aposentado, mas muitos anos da minha vida eu mal conseguia ficar de pé. Ainda tinha que chegar na igreja e pregar. A igreja com centenas de pessoas, e eu tinha que sorrir, tinha que pregar com a mesma veemência, ardor no coração, porque eu sei o Deus que eu sirvo, tá certo? Mas esse homem estava assim, né? Nada é fácil na nossa vida, né? A vergonha, rapaz, a vergonha desse homem. E a família quando fala, e aquele teu filho, como era o nome dele? Aquele que tem até um negócio, aquela tua filha que, como era o nome dela? E a família se fazendo de doida. Hein? Vixe, parece que vai chover, quero esquecer você. Deus não esquece de você, tá certo? Deus não se envergonha de você. Olha que coisa linda. Um caba feio igual a mim, Deus não se envergonha de mim. Que Deus maravilhoso, né? Olha só, todo mundo pode ter vergonha. Deus não tem vergonha da gente, Deus nos ama, tá certo? Deus te ama, Deus ama você, tá certo?
Então o rapaz se feria, a alma ferida, corpo ferido, e Deus ele sara todo ferimento, né? Ele limpa toda cicatriz, tá certo? Primeiro ele limpa, para de doer, para de inflamar, e depois ele limpa toda cicatriz. Deus está limpando cicatriz, né? Isaías 43, estou fazendo uma coisa nova. Olha, eis que estou fazendo uma coisa nova. Deus está... a mesmice da vida da gente, essa não apreciação, a família não valoriza, a sociedade não valoriza, quem era para estar perto da gente não valoriza, né? Eu não acredito não, entrou uma ovelha minha, a Lucila. Fui pastor dessa família há 8 anos. A irmã Lucila que me chamou para um jantar, quando eu cheguei lá, eu tive que fazer um casamento. Ah, meu Deus, Deus abençoe a família da irmã Lucila, do irmão Geraldo, né? Sabe aquele hino? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Então Deus prometeu, vai chegar na tua vida em nome de Jesus, tá certo? Vai chegar a luz, vai chegar resposta de Deus, né? E o inimigo se pudesse tinha acabado com a vida desse rapaz. Olha, se estava de um jeito que ele não tinha mais nem roupa, não tinha comida, todo ferido, jogado nas montanhas, morando lá perto do cemitério, algemado com corrente. Se o inimigo pudesse, tinha matado. Mas por que não matou? Porque Deus não deixa. Olha que coisa maravilhosa. Tá com medo? Não vai achando, não vai morrer não. Não vai morrer. Por quê? Porque Deus não quer, não vai deixar. Não vai morrer. Então, olha, pronto, olha, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, em nome de Jesus. Viu? Pode ser doença, pode ser ameaça, pode ser temor, não vai morrer em nome de Jesus, porque Deus te guarda. Deus te guarda, tá certo? Então, Jesus ia no barco, e quando Jesus atraca lá na praia dessa região de Gadara, diz que a terra treme. Olha, já tem uma música dos crentes que diz, vai sacudir, né? Não sei se é do mundo, né? É uma música do mundo que diz que vai abalar, pois quando Deus chega na beira da praia, a terra sacode e se abala. O mal começa a ver, disse, rapaz, agora a gente perdeu a vida dessa pessoa, não vai mais poder destruir, porque se Jesus chegou e tudo parecia o normal que não tem felicidade, não tem promessa, não tem agrado, esse normal não vai persistir, porque Deus está vindo ao encontro na pessoa de Jesus. Quando Jesus bateu o pé, a irmã respondeu aqui que foi Deus que presenteou a Graciele. Amém. Glória a Deus. Eu lembrei. Tem coisas que eu me lembro de repente. Então, quando Deus, a terra treme, e esse homem estava lá na montanha, o cão que estava tentando ele já viu, disse, perdeu. E quando pensou que não, aquela pessoa que achou que nunca ia se dobrar, de repente estava ajoelhado diante daquele que tem poder para mudar a vida dele. Tá certo? Aquele que tem poder para mudar a sua vida. Tá bom? Aquele que tem poder, não é que tinha nem terá. O tempo do verbo é tem. Deus tem poder para mudar a sua vida. Então, não pode ser um estado pior do que a situação dessa pessoa que ninguém queria, a sociedade não queria, os amigos não queriam, a família não queria, não tinha roupa, não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha amizade, não tinha mais nada, mas tem Deus. Enquanto a gente tiver Deus, tem tudo. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida. Eu falei, eu acho que eu quero mais uma vez fazer um apelo, é muito importante, querido. Eu sei que eu estou pregando aqui no TikTok, no Instagram e no YouTube, mas se você puder nos ajudar para abençoar vidas, se inscreve lá no YouTube, tá certo? O foco aqui é o meu ministério de abençoar vidas, tá certo? Eu sou uma ferramenta na mão de Deus que Deus levantou há 30 anos para ministrar bênção, ministrar salvação, ministrar esperança e vida na pessoa bendita de Jesus. Então vai lá no YouTube, né? Programa Dias Melhores, escreve lá, compartilha esse vídeo. E por que é necessário? Como eu falei, o meu ministério, eu tenho um ministério de restauração. A vida inteira foi assim, né? De restauração da família, restauração da pessoa.
Não é fácil esse ministério. E às vezes a pessoa está isolada, está sozinho num quarto e tal. Aí a internet entra, ele liga a televisão, pode assistir ali e ali Deus operar, tá certo? Então, a pregação, prega a palavra de Deus, a ação de Deus entra nessa vida. Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus, programa Dia Melhores com o seu amigo, pastor José Marconi. Fica na paz.